Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma conversa desfiada. Quem vem conversar com a gente hoje é a professora Suzana Velar. Ela foi minha professora na USP quando eu fiz o mestrado, quando eu fiz o intercâmbio do mestrado lá na USP. E ela vem contar um pouquinho pra gente sobre moda contemporânea e as abordagens do século XX e XXI. Então tem muito assunto legal pra gente conversar. Eu vou chamá-la para entrar aqui com a gente. E enquanto ela se apresenta, eu vou convidar as pessoas aqui no meu aviãozinho. Oi, Suzana, tudo bem? Ah, tudo bom? Tudo jóia? Que delícia ter você aqui com a gente. Eu que tô Obrigada pelo adorando. aceite. Aliás, eu tinha te pedido, né? Acho que eu pedi alguma hora. Eu falei, nossa, eu quero ir também. Não sei, acho que eu vou tempo. É porque o ano passado a gente ficou tão enlouquecida que a gente fez uma lista tão grande que a gente teve que fazer 2 vezes por semana e não acabava de tanta gente que a gente tinha já programado. Então, assim, a gente vai chamar a pessoa para daqui 7 meses, não tem noção, né? Aí a gente resolveu dar uma segurada na onda e recomeçar esse ano para poder convidar de novo as pessoas que a gente queria para completar esse universo maravilhoso de pessoas incríveis que a gente convidou para falar com a gente. Fala um pouquinho pra gente de você, enquanto eu convido mais pessoas para assistir aqui com a Ah, gente. tá bom. Ah, tô aqui confinada no meu. Estamos, né? Quatro É, paredes. mas nossa, eu tenho falado com tanta gente. E Estreitou as- um pouco, né? A comunicação. Quem tá longe ficou perto, né? Quem é, tá perto ficou longe. nenhuma situação que a gente é obrigado a, né, é agradável, né? Exato. Nenhuma. Para a gente que pode estar em casa, ok, a gente se vira, eu acho, assim. Mas, bom, salvo para as crianças e para os idosos, que eu acho que a coisa realmente está bem mais complicada. Mas, para quem não pode ficar em casa, aí não tem jeito, né? É E complicado mesmo. aí muito duro quando a gente não tem nenhum tipo de comitê para organizar a a dissipação da pandemia, para pensar sobre, né? Então, isso é muito duro. Tem um monte de É gente aqui bastante. com mensagem. Já estão começando, já começou. Aqui o negócio bomba. Eu tô aqui convidando as pessoas, mas já tô voltando aí. Calma Tá aí. bom, não. É que eu posso ficar Pronto, cantando. convidei. Voltei. Olha aqui a galera, prof querida, olha isso. Nossa, Suzana queridíssima. Ah, não vi, não. Peraí. Saudade, gente. Ah, aqui, deixa eu ver quem falou, ó, quer ver? O A Rara. Helena, que eu. Nossa, uma aluna maravilhosa, tem um ateliê. A Clara Rodrigues foi aluna de TM, fez IC comigo, depois ela foi para marketing, assim, super estudiosa. A Cláudia, que você conhece, a professora. Ah, tá aqui também? Tá, não sei se você chegou a conhecer ela. A Cláudia. Conheci, claro. Não, a Cláudia é minha outra versão, só isso. E eu sou a versão dela, porque a gente se misturou tanto que a gente não sabe mais quem é uma, quem é a Quem é outra. quem? Então, quando eu falar nós, eu estou dizendo eu e a Cláudia, tá? Tá ótimo. Suzana, você Tem. quer falar um pouquinho do seu livro para a gente começar, que aí depois a gente entra no assunto? Só Tá para bom. divulgar, para o povo conhecer, porque todo mundo conhece, né? Mas vai que chegou alguém aqui que nunca viu. Tá, mas é um livro. Ele é antigo, né? Ah, é antigo, mas é incrível, né? E ele chama Moda, Globalização e Novas Tecnologias. Foi, na verdade, esse livro foi o meu doutorado com a professora Lúcia Santaella, que eu morro de amores. E, Nossa, ela é incrível. é, e foi o doutorado, e na época foi assim. Na época, acho que aqui no Brasil, formada em moda, que fez carreira acadêmica, eu e a Rita Andrade, né? Claro que tem as pessoas que trilharam, que abriram esse caminho para a gente, porque nunca é uma pessoa só, né? Sim.
Então, todas as professoras, os professores, as faculdades, né? Mas aí, no doutorado, eu fiz lá na comunicação e semiótica. E aí, acho que logo em seguida, foi 2005, logo em seguida eu quis publicar e foi pela editora da Cátia Castilho, Estação Letras e Cores. A gente fez uma primeira e segunda edição. E hoje eu mudaria, assim, algumas coisas no livro e outras continuariam as mesmas. Mas quando a gente fala de tecnologia, né? Tem que mudar alguma coisa, senão tá errado, né? Claro, também, né? E atualizar o discurso da gente, fazer autocrítica, isso tudo é muito importante. E todas as pesquisas que a gente continua fazendo, que vão mostrando as nossas reflexões ao amadurecimento de determinados pensamentos. Então, hoje, por exemplo, eu não colocaria novas tecnologias, porque na época, isso é muito temporal, né? Na época, no começo do século XXI, a gente falava novas tecnologias, porque a gente falava de cultura digital, de tecnologia digital. O que a tecnologia digital estava viabilizando? Essa tecnologia digital ao alcance de muita gente, de um grande número de pessoas, né? Através do PC, do computador pessoal, né? Então, eu acho que ali era um engendramento da cultura digital. Então, por isso que eu usei novas tecnologias, mas e paradigmaticamente para a moda também, isso estava fazendo uma diferença muito grande, né? Sim. Então, hoje eu colocaria, sei lá, tecnologias, moda e tecnologias, né? Mesmo o termo globalização também é datado, né? Daquele Sim. período. E fala de uma internacionalização em tempo real, né? Então, isso eu acho que é a primeira característica, né? Essa particularização, eu diria, essa como é que a gente fala? Tornar público Tornar público. o espaço privado, né? Que é o que está acontecendo exatamente nesse momento. Né? Então, e já se falava na época rompimento de fronteiras entre público e privado. Inclusive, é uma coisa até que eu queria chamar a atenção quando eu vou falar. Já vou entrar no assunto, então. Você Vamos quer lá. perguntar? Não, eu só queria que você fizesse uma pequena introdução para quem não é da área que está aqui assistindo a gente. O que, Tá que a bom. gente, como é que a gente delimita ou quando a gente começa a falar o que é uma moda contemporânea? Então, é isso aí que eu estava querendo. Que eu ia É começar a muito ver. sincronizado o negócio aqui. Eu fui falar com você, você falou comigo na Nossa, mesma hora. Total. demais, demais, Ana Luísa. Aliás, você sabe que tem. Deixa eu só falar uma outra coisa que circula em nós de moda. Nossas aulas e palestras e tal. Eu acho que a gente tem muito disso. A gente não tem uma postura formal no sentido mais tradicional. Eu estava falando, não lembro que foi alguma aula, né? Semana passada. A gente sorri mais, mas nem por isso menos séria. Né? Exatamente. Acho que tem uma coisa que muita gente pode aprender com a gente, de modo. E a gente pode curtir mais as coisas que a gente faz, aproveitar e mostrar que a gente está aproveitando, mas é possível a gente ter esse contexto, né? Parceiro entre nós. Então, isso eu acho que é muito importante dizer. Bom, moda contemporânea, né? Então, o que justamente. Eu tenho pensado, Ana Luísa, muito no seguinte, e eu vou falar que eu tenho pensado muito através das aulas com a graduação. Quando a gente fala de moda, a gente tem um entendimento, né? Que é um entendimento, e hoje eu estou enxergando isso melhor, de uma forma até mais tranquila. A gente tem um entendimento de moda que, primeiro, é uma herança europeia. E assim, não que seja, eu não estou nem fazendo juízo de valor nesse momento. Uhum. Né? Acho que a gente precisa se dar conta que o que a gente entende como moda é uma herança europeia do século XX. E
E também o que a gente entende como moda, do modo de funcionamento, a maneira como isso funciona, para nós que somos da indústria da moda também. Também depois eu conto essa diferença que eu faço. Mas na indústria da moda, eu acho que tem uma compreensão de um funcionamento que foi sendo construído ao longo do século XX e se consolidou ali no século XX. Então, eu acho que muito essa moda que a gente ainda carrega uma certa compreensão, ela é uma moda do século passado. Uhum. E ainda sem fazer julgamento de valor. Acho que é sempre importante dizer isso, né? Depois, em algum momento, a gente vai falar disso. Porque sempre tem, né, o lado claro do que isso, como a gente pode trabalhar isso de forma que contribua e como que isso tem sido, ou a gente mesmo, mas assim, pensar, né, como que isso que não tem sido mais, que não funciona mais para as dinâmicas do século XX. Né? Então, acho que a moda contemporânea que está se. E talvez seja isso. Quando eu te falei, Ana Luísa, que eu queria falar disso, eu acho que é uma coisa que realmente está se delineando. A gente não. Também outra coisa que a gente comentou, né, Ana? A gente não quer falar assim, o que vai ser a moda no futuro. Não, a gente está. Porque isso não existe, né? Só, inclusive, Nunca existiu, né? nunca Quando eu entrei existiu. na faculdade lá em 98, o primeiro trabalho que eu fiz, a professora falou assim: olha, eu quero que vocês pensem que quando a gente mudar o século para o século XXI, muita coisa vai mudar. Quais são as expectativas e o que vocês projetam para isso? Cara, a gente estava fazendo roupa com proteção para usar oxigênio, que não ia mais existir oxigênio. Então, assim, e era coisa de 2 anos, tipo, não ia acontecer uma coisa dessa em 2 anos, né? Então, assim, era muito engraçado como a gente pensava que as coisas se transformavam e a gente conseguia prever um futuro. E não existe isso, né? As coisas acontecem na hora que tem que acontecer, né? A gente sabe, assim, que tem as pesquisas que são feitas, né? Acho que a gente tem que ser um pouco mais razoável, né? A ideia de futuro. Né? Dentro da moda, como que foi que se formou a ideia de futuro? Isso é uma coisa. E outra coisa são as pesquisas, a própria ficção científica. Eu acho que ela sempre foi muito importante, porque a ficção científica é um exercício através do entretenimento, né? Então, ela é um lugar importante, mas não que seja dessa forma que durante o século XX a gente gostou de dizer quais são as previsões, o que é a moda do futuro, o que vai ser. E tem uma justificativa, né, também, desse hábito de pensar, porque é um hábito que a gente construiu. Uhum. Então, ativa, né, que vai se formular lá na década de 60, de toda uma organização entre os birôs de estilo, que a Françoise Vincent Ricard conta no livro As Espirais da Moda, que eu ainda acho que é um depoimento muito importante, uma bibliografia, parte da bibliografia importante, nossa, para a gente entender mesmo esse modo de funcionamento. E aí, então, primeiro tem uma alta costura, até, né, a primeira metade do século XX, alta costura, então tem essa característica, essa ideia de futuro. Primeiro tem os tempos modernos, a modernidade, né, a qualidade do pensamento que gosta de falar sobre o futuro. Então, tem o conceito de modernidade que fala entre presente e futuro. Então, você tem uma qualidade do moderno, que é essa que o Baudelaire vai falar, né? E aí que ele vai usar aquela moda lá do século XIX como o mais digerível. Então, esse que é o momento presente, é olhar para a moda e saber quais são as qualidades do momento presente. Então, uma moda ali que realmente ela ocupava esse lugar. E depois, pensando em algumas vanguardas modernas, falando das qualidades de futuro, né, o futurismo mesmo e tal. E aí, como a gente vai constituindo essa ideia de futuro, e aí como que a moda também participa disso, né? Porque isso é uma outra coisa também que eu anotei aqui para falar.
entender, a gente precisa entender a moda não como uma consequência ou como um reflexo. A moda ela é algo muito sério que foi colocado nesse lugar de banal, de fútil, da vaidade, porque, numa certa hora, ela ficou como se fosse jogada para aquele universo feminino que é o menos, né? E não é o vapor, para até usar os termos da Revolução Industrial. Não era engrenagem, é como se, né, o universo feminino não fosse tão importante, e aí a moda relegada a esse universo, então ela é diminuída. E antes não era, né? Então, essa compreensão que a moda é reflexo ou consequência, eu acho que está colocada num lugar muito equivocado. A moda ela é parte integrante da constituição do jeito, principalmente quando a gente tem uma cultura visual que faz todo sentido, que ela cumpre um papel protagonista na sociedade contemporânea, né? Então, isso também é importante. E aí, então, entendendo o que foi a moda do século XX, esse sistema da moda, que foi um livro, né, do Roland Barthes, e era uma moda da década de 50 que o Roland Barthes estava falando, estava tratando sobre, né? Uma moda onde você tinha, falando agora nas palavras do Lipovetsky, que eu mordi, uma moda monocéfala ainda que bipolar, que era... Ele é ótimo. É ótimo! E faz sentido. Excelente. Pra caramba, mas é isso. Mas é isso. Ela é monocéfala porque tem uma alta costura, que é a que vai determinar os critérios de julgamento numa sociedade burguesa, né? Onde todos os critérios flutuantes o tempo inteiro, ainda mais. Hoje eu estudei a Gilda de Mello Souza, então estou com isso na ponta da língua. E aí depois, quando o prêt-à-porter, que é a produção de massa totalmente especializada, e que a gente não pode falar que o prêt-à-porter ele começa no século XIX, assim, quer dizer, ele não está montado ali, ele começa a ser construído, mas que ele se estabelece no século XX, que daí tem todo o funcionamento da indústria da moda, que é essa conversa que a Françoise Vincent Ricardo conta no livro dela, né? Que vão formar os escritórios de estilo, que vão formar que a produção em massa está muito profissionalizada. Você tem, por exemplo, uma máquina de corte que foi inventada no século XIX, mas agora você tem muita gente especializada no corte, porque não é que inventou a máquina do corte no século XIX que as pessoas saíam usando nas fábricas. Precisa de tempo para as pessoas aprenderem a usar máquina de corte, a máquina de costura, né? E a sistematização de tudo isso. E aí, essa organização entre a indústria da moda. Então, uma interdependência que é construída na década de 60 do século XX entre a produção em massa de moda, a indústria química, a indústria têxtil, a indústria de confecção. Né? Eu falei indústria de massa, a indústria de confecção de todos os portos, porque a gente tem uma infinidade da dimensão da confecção também. Né? E aí, essa organização, e aí essa ideia das tendências, né, que se formaliza para a indústria de confecção. Então, isso tudo é muito organizado. Por isso que, então, a indústria vai trabalhar... Porque quem está dentro do sistema da moda sabe que você vai trabalhar, você está produzindo fibra, fio, cartela, tingimento. Claro que você está preparando isso para daqui a 2 anos, se for produção em massa. Mesmo em produção artesanal, inclusive, isso é uma outra coisa. Hoje, a produção artesanal, que assim, é algo de ponta. Né? Sim, absurdamente. Tem trabalhos incríveis. Que não é assim, a tecnologia de uma tecnologia de um não tecido, ainda lembrando que feltro é não tecido, e o feltro é uma dos têxteis mais antigos. Né? Primitivos, né? É um não tecido. Né? Mas pensando que os trabalhos manuais, eles não estão ficando para trás, muito pelo contrário. Os trabalhos manuais, os artesanais, eles estão assumindo uma outra caracterização que é no que eu vou falar, que eu ia falar no final. Só. Então, vou guardar isso aqui, tá bom?
Tá bom. Depois você me lembra, Ana Luísa, porque eu esqueço. Eu falo que eu vou falar uma coisa. Você quer perguntar alguma coisa ou a moça aqui fica... Porque eu tô falando um monte. Não, você pode continuar nas suas ideias aí, mas aí, se você, porque eu não sei que sequência que a gente vai chegar nisso. Mas que a gente comentou também de falar dessa questão da decolonização, né, da moda latina. Então, não sei se é agora ou se vai para frente, mas eu anotei os pontos chaves que eu achei que fossem bem importantes. Tá então, bom. Bora. Então, bora lá. Você vai me conduzindo, porque às vezes eu não volto, né? Eu vou e não volto. Ainda bem que você foi minha aluna, que já sabe. A gente se entende. Isso. Então, uma das características também, né, além dessas que eu estou falando de moda contemporânea, desse entendimento, então, só organizando, esse entendimento de que a moda do século XX, ela foi uma construção de um entendimento de moda, né, moda e sua indústria no século XX. Então, essa indústria de confecção, pautada pelos escritórios de estilo, pela interdependência entre toda a cadeia têxtil de confecção, enfim, isso aí é um funcionamento. Não é que ele vai morrer, não é isso. Mas sobreposto a essa organização, nós temos uma outra que emerge hoje, que inclusive é uma compreensão da moda. Então, a partir do pensamento decolonial, eu não me considero decolonialista, porque eu não tenho, primeiro que eu não tenho uma leitura extensa, nem pertenço a nenhuma organização, né, grupo de estudo, de pesquisa e tal. No entanto, me parece muito importante, e até já falei com algumas amigas, mas a gente precisa pensar junto, então, e que isso está emergindo. Pensar junto o que então nós podemos organizar como a moda vista ou entendida a partir da América Latina, né? Eu vou dar um exemplo. Bom, tem duas pessoas que eu gosto muito. Uma é do Chile e a outra é da Argentina. Da Argentina, Andrea Saltzman. Assim, a gente se admira muito. A Andrea Saltzman tem um trabalho dentro de um processo criativo da moda e que tem muito a ver com... A Andrea é uma pessoa formada pela dança. Então, todo o processo dela... Ela é professora da Universidade de Buenos Aires, de moda pela Universidade de Buenos Aires. E aí ela tem um processo criativo que sempre a roupa sobre o corpo, a roupa sobre o corpo. E isso ela dissemina para os estudantes dela. E aí tem uma hora... É muito legal, porque assim, não é o desenho primeiro. É o desenho junto com o corpo dos alunos. E a pele, sabe que é muito legal? Ela também, a Andrea, pede assim, vocês fizeram a roupa, agora vocês vão provar roupa em corpos diferentes. Então, num corpo mais velho, num corpo... fora dos padrões normativos, heteronormativos, né? Fora dos padrões de uma silhueta da década de 50, lá do New Look, né? Então, isso é algo que me chama muita atenção no processo criativo da Andrea, e que é uma pessoa da Argentina. Ela faz... Os desfiles que ela faz são incríveis. Ela já fez no museu, no Malba, lá em Buenos Aires. Mas ela faz no próprio espaço da universidade, que é maravilhoso, ela faz na rua. E sempre provar as roupas em movimento. Então, ela não pede só foto das roupas, ela pede breves filmes também, é genial. Outra pessoa chama Tamara Poblete Perinos, ela é do Chile. Essa moça... Essa eu nunca ouvi falar, Andréia, já ouvi falar muito. Da Andréia você conhece, porque tem o livro, né, Ana? Isso. Como é que chama? Ele foi desenhado, né? Desenhado. É o da Andrea. Da Tamara Poblete, ela faz parte de um coletivo... Bom, já estou aqui dando spoiler do... Não,
Depois eu falo, de novo, são essas coisas que eu quero terminar com elas, porque eu acho que são as grandes caracterizadoras da moda contemporânea. Eu vou terminar com elas, tá? Mas a Tamara, eu me lembro que eu e a professora Beatriz Pires fomos, e a professora Tita também, fomos para chama Fashion Colloquia, que foi em Milão, no ano de 2017, talvez, não sei, não lembro direito. Mas é um colóquio internacional de moda, que acho que a Central Samartin até está encabeça. Isso já teve aqui na IASH, até através da professora Tita. E muitos ingleses e muitos europeus. E aí, nessa versão de Milão, foi muito curioso, porque assim, eu acho que foi a primeira vez que eu tive outros olhos para olhar aquela situação, onde você tinha um colóquio de moda internacional, muitos europeus, porque foi em Milão, então, obviamente, mais europeu. Tinha, então, nós do Brasil, eu, a professora Beatriz e a professora Tita, tinha gente do México, a Tamara Poblete do Chile, tinha gente da Costa do Marfim, estou pensando do continente africano, da Índia, China, bastante da China. E aí eu olhei, primeiro que eu olhei, aqui foi um colóquio internacional de moda, porque eu sempre ia para Congresso Internacional de Semiótica. E esse de moda. Bom, e aí uma coisa muito curiosa que eu notei eram os europeus falando para os europeus, as discussões acontecendo entre eles. E olha, eu tenho muitos amigos europeus, aliás, conhecidos, né? A professora, que eu amo, a Caroline Evans, que tem um livro. Um livro maravilhoso da Caroline, chama Fashion at the Edge. Ela faz uma leitura da moda do final da década de 90, final do século XX. E a gente recebeu ela aqui, foi através da Maria Cláudia Bonardi, da Maria Lúcia Bueno. Foi super legal. Mas então, né, que tem essas pessoas que são importantes, que a gente consegue trabalhar junto. Tem uma diferença muito grande aí nos níveis hierárquicos. Mas teve um momento lá que ficou uma conversa, era assim, entre europeus, e quando alguém de fora da Europa dava algum palpite, não era muito considerado, não era muito levado em consideração. E quando... Nossa, isso para mim ficou muito claro. Quando apresentavam as pessoas ou da África ou do continente latino-americano, nossa, o olhar dos europeus era uma coisa assim... Nossa, que bonito as produções subdesenvolvidas, dos lugares subdesenvolvidos. Né? Era um olhar... Quem é você para falar de moda aqui na minha casa, né? Oi? Tipo assim, quem é você para falar de moda aqui na minha casa, né? Porque a moda é como se fosse... Realmente, a nossa herança de patrimônio moda... Patrimônio europeu, né? De uma certa forma até né? Mas assim, você via um olhar que... nossa, que é um pouco essa coisa assim que a gente falou há um certo tempo. Esse... nossa, eu lembro da Charge falando... você lutou por isso, chegou aqui, admiro, né? Porque os empecilhos foram colocados por você mesmo. Então, né? Então, foi muito... Eu fiquei olhando aquilo, eu comecei a ficar até muito, muito, muito brava, né? E aí, quando eu e a Bia falamos, por exemplo, que a gente falou, era até muito a vertente que a Bia trabalha, que são os corpos diversos, então a gente trabalhou com exemplos bem característicos, e aí muita gente olhando feio, olhando torto pra gente, como que sai de um corpo, de uma silhueta ali do New Look. Foi bem assim... chamou muita atenção. E quando essa moça, a Tamara Poblete, foi falar, foi genial, Ana Luísa. Foi genial, porque
a Tamara, ela não se colocou num lugar menor. A Tamara, ela fez uma apresentação mostrando como eram ridículos os editoriais europeus que usavam os temas latino-americanos e africanos, indianos, como uma coisa caricatural. E assim, as fotografias até eram bonitas, né? Mas aquela coisa, né? A banana, o De quem nunca viveu nesses lugares, né? Muito caricatural. Mas então, isso. A fotografia até pode ser muito bonita, mas sempre nesse mesmo lugar, né? E a Tamara, eu lembro exatamente ela falando assim: olha como vocês nos fazem ridículos. Ela falava assim. Que incrível. Foi genial. A Tamara, depois, no final, foi todo mundo conversar com ela. E essa moça, ela é uma... Nossa, a Tamara fez um evento em Santiago do Chile, que ela até convidou a Beatriz Pires para falar, mas foi um evento que se chama Moda Desobediente. Então, até para quem está nos assistindo, os alunos eu falo, mas eu queria, assim, sabe, Ana Luísa, isso é muito importante, porque eu acho que isso é uma das características realmente que estão delineando, uma das características está delineando a moda hoje, né? Essa qualidade da moda contemporânea. Não sei onde vai dar, como vai ser, mas certamente isso é uma característica muito forte hoje. Você quer me perguntar ou eu olho aqui minhas anotações? Não, eu acho assim, você consegue encontrar alguma coisa assim muito interessante nessa moda contemporânea com cara brasileira, com cara, a nossa cara? O que você Olha pensa só, sobre isso? o que eu penso? Bastante coisa. Ô, Ana, eu acho sempre, ou se eu tiver errada, você me diz, mas assim, quando a gente fica buscando um pouco assim, o que é a cara brasileira, ou eu não sei se essa talvez poderia ser um lugar. Vamos mudar então o foco da pergunta. Isso. Como você citou duas pesquisas incríveis aqui, latinas, você consegue destacar alguma brasileira muito interessante? Sim! Sim! É porque tem umas perguntas que surgem que eu não sei nem para que elas existem, né? Então, mas aí a gente pensou que realmente não era ela nessa hora. Mas essa sua pergunta foi ótima. Essa foi ótima. Eu vou falar assim, estileiras. Estileiras é um coletivo de dois. Aliás, tem um outro. Ai, meu Deus. Tem um outro que se chama Coletivo de Dois também. Que é muito bom. É muito bom. Eu conheci pela Natália Maíra. E estileiras eu conheci por causa do mestrado da Yasmin Có, com a Cláudia Garcia Vicentini. E a Cláudia veio, Suzana, você precisa ver estileiras. Então, quem não conhece, entra aí no Instagram, estileiras. E eles já foram, acho que já foram até bem comentados, assim, mas eu acho que hoje algo que seja, acho que de grande valor. E assim, eu como brasileira, eu olho o que faz esses dois rapazes e eu fico, assim, eu sinto ali uma pulsão de vida em outros lugares que jamais ou que raras vezes a gente tocou aqui no Brasil, mas que eu vejo como que isso já pulsou em muita gente aqui no Brasil. É isso. Principalmente como professora, né? A gente vê nas alunas e nos alunos. Então, a gente vê como o Estileiras concretiza essas pulsões que eu já vi muito nos alunos, mas eles realmente fazem uma concretização, uma realização que vou descrever um pouco, então, né? É importante para a gente tentar. Trabalhar com o que tem, sem precisar comprar nada. Eles trabalham com o que tem, com qualquer resto. Mas
Olha, é um processo de criação que eles trabalham. E eu não sei se a Yasmin tá aí, mas Tá nossa, aqui, sim. tá. Manda um monte de coraçãozinho. A Yasmin, poxa, trabalho. A Yasmin fez entrevista com os meninos, né, Yasmin? Pode comentar aí também, tá? Mas aí, então, porque como a Yasmin fez entrevista com eles e ficou no mestrado dela, né? Então eu até estou usando para um artigo que eu estou escrevendo. E aí, então, isso de trabalhar com o que tem, que é até uma outra coisa que eu tenho conversado muito com a Cláudia e com o Cledi, parece que a gente está fazendo isso porque é sustentável. Não, é porque não tem dinheiro. Uhum. Né? Então, um pouco esse discurso do sustentável entre o que vai ser bom para o meio ambiente, mas o que também não tem outro jeito. É o que tem para hoje, né? É o que tem. E isso eu acho que é uma característica de um país onde o hiato social é muito grande. Né? Uhum. Então, isso é muito forte. Trabalhar com o que tem em tempo real, uma das coisas que me chamou muita atenção na entrevista deles, Ana Luísa e Yasmin, é isso que eles não têm um planejamento, tipo, vamos fazer o styling assim, assim, assado. Eles não vão com mood board, eles não têm nenhum tipo eles não coletam peças antes, quando eles vão fazer os stylings, né? Eles vão na hora e fazem. Então, essa característica do tempo real, que é uma característica da cultura digital, né? A gente quer tudo para ontem, né? Atuando ao mesmo tempo em que as coisas estão acontecendo, né? Uhum. Isso eu acho então, também uma segunda característica, a vestir homem e mulher com o que tem, então o que é possível se fazer. Então, óbvio, eu acho que até o gênero é muito importante. Eu acho que para a gente moda isso já está bem conversado, mas para quem está fora, isso não está nada conversado, né? Tá nada, exatamente, não está nada conversado. Então, quando você se depara com um trabalho do Estileiras, né, que você vai falar, mas acho tão engraçado a pergunta, né? Isso é para homem ou para mulher, para menino ou para menina? Para gente, isso gente. Não faz mais sentido, né? Não faz mais sentido. Mas esse mundo ainda, a gente sabe que isso existe e muito. Uhum. Né? Então, como que eles vão constituindo as peças, como eles invertem, como eles usam uma peça tão tradicional, tão característica, e eles dão um significado totalmente outro quando eles mudam a peça de função. Uhum. Né? Então, acho que e o pastiche, né? Eu vou combinando e recombinando em tempo real, que isso é uma qualidade do sampleamento que a gente faz na música, né? Na música dos recursos digitais, das colagens, né? De quase que qualquer ação que a gente faz na tela, né? No meio digital. Uhum. Então, acho que talvez esses dois meninos, eu acho que representam. Não sei se assim representam. Eu acho que eles são muito fortes como algo pulsante do país. Isso eu acho. Tá? E outro exemplo, tudo isso são coisas que eu ia falar no final, mas então já vou falando mesmo, porque quanto tempo, tá? Já 20 minutos, a gente tem. Tá. E outro é o Vila Brasilândia. Não, o Brasilândia chama brasilândia.com. Tá? .co. Ah, tá. Tem site e tem o Instagram deles. Também, olha, isso tudo eu acabei conhecendo, tanto Estileiras quanto o Brasilândia, foi através das alunas e dos alunos. Então, eu acho, sim, acho que eu gosto de ouvir. Eu tenho muito prazer em estar com os alunos de graduação, eles sabem disso, que eu sempre falo, mas realmente porque é um trabalho junto, né?
A gente aprende, eu acho que a gente aprende tão mais do que do que ensina nessa hora, né? Eu acho que eles têm muita cultura diferente, diversificada, né? Traz um pouco de cada bagagem e é muito construtivo. E assim, o quanto a gente está disposto a ouvir o outro, sabe? E isso não só na prática docente, mas nesse mundo de hoje. E a gente sabe, né, aí fazendo só um parênteses, que não adianta você querer falar de gênero, de raça, para quem é contra. Não adianta. A pessoa não vai ouvir. Ela só vai se encher mais de ódio. É impressionante isso. Né? Então, acho que tem essas dimensões também. Mas Deixa eu só fazer um comentário rapidão aqui, que a Yasmin escreveu aqui para a gente não deixar de ler a dissertação dela, que chama Moda Não Institucionalizada, um estudo sobre práticas autônomas. Yasmin, manda para mim no DM para depois eu colocar embaixo da live, porque agora, na hora que desligar a live, a gente perde o comentário e eu fico sem saber. E ela falou também que tem uma coisa muito legal que é uma dimensão política no trabalho, né, das estileiras, e também que o processo dela se dá no próprio fazer. Eu estou resgatando os comentários aqui agora que eu tive uma brechinha, porque eu vou deixando rolar. Aí tem a Nilzete também que falou que ela ama essa questão da diversidade de corpos, esse novo olhar para a diversidade de corpos. Uma galera falando que te ama, que está pensando muito em você, que você é maravilhosa. E também tem um comentário da Luciana, que ela fala que assistiu uma série maravilhosa na Netflix sobre isso, chamada Velvet. Não sei se você já viu, eu não vi. Vi, sim, vi. Vi da Velvet. É que agora eu ando confundindo muita coisa. Vai ser no Tem Velvet. Muita coisa na cabeça, né? Velvet não é a mulher que é uma designer de moda? Eu acho que é essa. Não sei. Eu não sei porque eu não assisti. A Luciana tiver, ela fala pra gente. Vamos. A Lu, nossa, quanta gente, meu Deus do céu. A Lu Andreev, a minha amiga Andréia, né, Lu? A gente chama de. Ô, Yasmin, você tem que publicar sua dissertação, porque, então, a dimensão política, eu e a Cláudia e eu estamos estudando essa dimensão política, que eu acho que é uma das grandes características da moda contemporânea. É onde reside, talvez, uma das grandes qualidades da moda contemporânea. Na dimensão política, da resistência, podem achar o que quiser, mas então, estileiras, brasilândia.com. Então, eu estava falando da Tamara Poblete. A Tamara participa de um coletivo no Chile que é genial, que se chama Las Malvestidas. Coletivo Las Malvestidas. A Lura colocou mais no começo, em cima, quando você falou dela, ela já colocou o @. Da Tamara? Isso, das Malvestidas. Tá bom. Obrigada, Romilda. Cuidado só porque tem uma marca que chama Las Malvestidas e tem um coletivo. Não, ela colocou coletivo. Então a Romilda já conhecia. Provavelmente, ela é fascinada com as coisas da América Latina. Ai, Romilda, pelo amor de Deus, precisamos trabalhar. Eu com Maria Cláudia Bonadio e Cláudia Garcia Vicentim estamos com sérias intenções de trabalhar nesse sentido na América Latina. Isso é um spoiler. Na verdade, conversou muito com a gente sobre isso também no final do ano passado. Ela falou com vocês também, então. Falou. Cara, eu adoro a Maria Cláudia, eu adoro ela, assim, de chorar. Foi incrível a aula dela. A aula. Foi nem live, foi a aula, né? E eu gosto, né? Eu gosto de gostar das pessoas, né? Eu gosto de gostar. Mas, então, essa dimensão política, eu acho sim, viu, Ana, que é uma das características mais fortes e que a gente tem que aproveitar. Porque nesses lugares, a potência criativa, ela tem
ela tem construído outros lugares fora do heteronormativo, do eurocentrado, do nossa, de todos os lugares tão clássicos do século XX, né? Sim. E isso que são as pulsões subjetivas e que são tão mais ricas, cheias de vida, formando outras vidas, né? Outros modos de existência, para usar também o Peter Palpebaro, o Deleuze, a Sueli Ronick, a Cristiane Mesquita, a Rosane Preciosa, né? Ai, nossa, quantas pessoas estão aqui na minha cabeça, assim, que, né, que a gente. Mas. Então, lembrei de outro cara aqui também, mas tudo bem. Mas essa dimensão política, porque ela. Por conta das redes digitais, das redes sociais, isso é uma característica e aí eu vou falar, essa é uma dimensão maravilhosa que a gente tem da cultura digital, que é o você não precisar de nenhum tipo de apadrinhamento na indústria da moda para você existir. Uhum. É você se publicar através Sem limites, né? Não é só a publicação no espaço físico da cidade, no espaço público físico da cidade, mas é a publicação de si no espaço da rede, né? Principalmente das redes sociais. E então, esses todos, estileira, o Brasilândia, tem um em inglês que é Salvia. Que a Laís, minha aluna, me mostrou e que eu fiquei muito encantada, chama Indígenas na Moda. Gente, procura Indígenas na Moda e eu vou olhar também o nome da... E assim, olha essa parte... Então, nossa, eles estão arrasando. Empolgada, Ana Luísa, quando eu vejo isso tudo, porque eu falo, sabe, tipo criança que fala, ai, que legal, isso é um encantamento, sabe? Assim, Sim. porque... E pior que a gente começa a lembrar tudo isso e a gente não consegue contar, porque é tanta coisa, né? Então, essa caracterização através dessas dimensões me parece muito potente, através das redes, então, através da cultura digital. Esse é um lugar que... Ai, gente, a Rita entrou. Rita, oi! Você já entrevistou a Rita, Ana Luísa? Não, vou falar com ela também. Chama a Rita. A gente está fazendo uma listinha já para esse ano, que a gente está super empolgada. A Rita e a Maria Cláudia Bonardi estão fazendo um outro trabalho. Tem várias pessoas que estão fazendo trabalho na perspectiva da história da moda no Brasil. A Manon Salles também. Mas são pessoas que estão... semana passada, Manon. É verdade, a Manon falou. São pessoas que estão fazendo... A Rainara Negreiros, essa menina você precisa entrevistar também. Mas são pessoas que estão escrevendo a história da moda no Brasil com tantos outros lugares que nunca foram ditos. Porque a gente sempre estudou a história da moda pelos livros europeus, né? Então a gente dava aquela moda, né, Rita? Assim, a gente dava aquela moda assim, década de 20, década de 30. Aí fala das silhuetas e tal. Então, e aí, né? A gente que tem essa característica... Essa foi a única história da moda que eu escutei quando eu estava na faculdade. Né? Que também foi muito tempo atrás, né? Já tem bom tempo. Mas hoje, eu, quando dou aula de história da moda, sou muito questionada a respeito disso. Por quê? Cadê uma visão que não seja europeia de tudo isso que está acontecendo, né? A gente tinha uma visão não europeia só na questão do Egito, né? Naquele comecinho ali de tudo. É verdade! E nunca mais! Acabou! É verdade! Ou
Ah, gente, agora eu fico olhando aqui os comentários, aí eu vou falar, me perco, né? Para de olhar os comentários. Para... Mas eu estava falando, então, nessa perspectiva da América Latina e o trabalho que a Rita, a Maria Cláudia, a Manon têm feito. A Rita tem um grupo de pesquisa aí com as alunas dela, que eu também vi, a Bárbara Lira, que está aqui também, fez um trabalho nessa direção. Então, tem trabalhos de pesquisa. Então, acho que talvez sejam dois lugares, né, Ana? Esse do design... Um fazer e um pesquisar, né? E a moda ela tem que estar nesses dois lugares. A moda, para pesquisar moda, a gente tem que estar nesses dois lugares, a gente tem que estar perto, pelo menos, né? Sim. Então, tem o design de moda como lugar de resistência e ativista dos ativismos, fundamental pelas redes sociais, é fundamental. Então, isso só é um tema, né? O outro é essa escritura da moda no Brasil. Então, nesses olhares acadêmicos e tão diversos. Então, a Rita tem um programa, ela tem um podcast, chama Outras Costuras. Ô, Rita, eu ia falar mesmo, não é só porque você está aqui, não, mas eu ia falar. Ela tá com o script ali, ó, complexo, que a gente não chegou nem na metade aí, né? Se chama Outras Costuras, e a Rita fez um podcast com... Rita, depois você coloca aí o nome da moça que você entrevistou, que fala das lavadeiras. Gente, quando eu ouvi esse podcast, parece que eu fui vendo a cena das lavadeiras, quem que não lembra, pelo menos a gente que tem essa idade, né, das mulheres andando com as trouxas na cabeça, né, as trouxas de roupa para cima e para baixo, as mulheres que ficaram com problema na coluna, problema de reumatismo, por conta de lavar roupa no tanque ou nos rios. A Rita fez esse podcast, acho que são duas partes, e aí tem, agora ela está fazendo do anil. Então, e aí tem os alunos da gente, né, que fazem sobre o folclore, mas de uma outra perspectiva. Eu tenho uma aluna, a Laura Rocha, agora que está fazendo sobre a cavalhada, que é lá em Goiás. Eu nunca tinha ouvido falar. Né? Pertinho de casa. Pertinho de casa, Luiz, eu não conhecia, né? Mas assim, não escrevendo de um ponto de vista assim, vamos falar do folclore porque isso é isso que é a moda. Isso é parte da moda, mas o jeito que eu vou contar é de uma outra perspectiva. Então, a Laura... Ô, Laura, eu tô falando do seu TCC, mas eu tô pedindo... Chama Laura Rocha. Então, a Laura vai falar através de uma moça costureira da cavalhada, né? Então, assim, todas essas pessoas estão escrevendo essa história da moda. Essa Rainara, ela fez um trabalho da indumentária nas religiões africanas, eu não sei, é no candomblé. Mas como que a maneira de escrever também, porque não é de um ponto de vista da antropologia tradicional, né? A área é da moda. Então, a perspectiva também é outra. Então, todas essas... Hoje a gente tem essas forças atuando dentro das universidades. Você vê os interesses, né, das pessoas nas práticas acadêmicas dentro da moda. Isso está crescendo muito. Então, isso é um lugar também que está caracterizando essa moda contemporânea, né? A Rita está falando aqui, ó. A série que a Suzana comentou foi com a artista plástica Selma Parreira. São 3 episódios do Outras Costuras, tá? Depois vou publicar junto com o comentário, lá embaixo na live. Tá bom, tá. Bom, isso era um pouco falando dessa dimensão da moda contemporânea, né? Eu vou lembrar, agora para falar um pouco de tecnologia, Ana Luísa... Até que a gente tem poucos tempos. Ai, tá bom. A gente deixa rolar, a gente não corta, não, mas assim, não vamos estender muito, senão a galera começa a sair, né? A sair. Fica pesado. Mas, na verdade, eu acho que ninguém vai sair daqui, porque tá todo mundo tão empolgado fazendo um monte de comentários que tá incrível aqui. Eu adoro ficar olhando os comentários, mas quem fica com essa incumbência quando eu tô aqui falando é a Homes. Que ela fica lá lendo os comentários e me mandando as pilas.
Mas aí, falando do ponto de vista da tecnologia, né, que acho que eu fiquei muito tempo falando de tecnologia, eu fiquei alucinada por tecnologia, mas foi uma imersão, né? Sim. E acho que é um lugar Quando a importante. gente se encontrou, na verdade, na USP, a disciplina era tecnologia, né? E eu gosto muito desse lugar, porque eu tenho essas duas dimensões em mim, né, no meu pensamento. Tem a Uhum. dimensão artesanal, e aí até assim, falando um pouco, essa minha dimensão do artesanal que, assim, minha família, eu tenho uma ascendência de família de mascates libaneses, que tinham loja de tecido no interior de Minas, em Sete Lagoas, que, aliás, é o lugar da banda que hoje vou fazer jabá, que vou fazer propaganda do Congadar. Ouçam o Congadar, mas o Congadar, para mim, hoje é uma banda que representa muito isso que eu tento falar da moda, sabe? Do ponto de vista da moda, esse ponto de vista crítico da América Latina. Hoje, essa banda, o Congadar, não só o jeito que eles vestem, mas as músicas e a composição da banda. Eu acho Eu que tô sou a maior anotando. e um dos integrantes é meu primo, mas não é, eu conheci por causa do meu primo, mas eu sou fã porque eu sou fã, eu vou nos shows todos porque eu danço, meu filho adora, né? Mas então eu tenho essa dimensão que é muito artesanal, eu tive muito contato, então, minha tia Gisela, que sempre fez tricô à mão, tricô de máquina, como uma segunda renda. Então, sabe assim, a condição feminina de muito tempo que trabalha com artesanal como uma segunda renda, né? Minas Gerais como um lugar da prática do artesanal. Então, do bordado, de aplicação de renda, de ir à costureira fazer roupa, o contato com a Uhum. costureira, né? Então, isso e realmente é algo que me seduz muito. Assim, a malha é algo que me dá uma potência criativa para pensar uma diversidade de corpos, enfim, tem esse lugar. E tem o outro, que é o da tecnologia, que é talvez até o meu contato com a tecnologia aeronáutica, que foi do meu pai, lá de São José dos Campos, então, dos cálculos, da lógica tecnológica, né, de aeroespacial, Uhum. essas relações, e que eu gosto também, assim, eu gosto, não, me faz sentido, né? Sim. Ainda que muita gente das exatas não reconheça, mas também não tem problema. Nem... Cada um com seus problemas, né? Como disse muitos alunos meus, né? Se moda não fosse tão como é que é? Se fosse só essa funcionalidade, eu adorei, foi o Lucas Maia, ele falou assim: se fosse assim, ia chegar no verão, a gente ia andar todo mundo pelado, né? Exatamente. Não, aí uma outra, a Carol, falou: não, se não fosse tão importante, a gente sempre ia andar pelado. Então vamos andar pelado, vamos ver como é que é, por que, que não dá, né? Bom, então essa outra dimensão do tecnológico. E aí, essas duas, para mim, fazem sentido, né? Então, tem uma hora que eu vou começar a entender que a moda, que o artesanal e tecnológico na moda, claro que ele tem momentos que eles se opõem, mas tem momentos que eles são andam tão juntos. O seu trabalho, né, Ana Luísa, de mestrado, foi isso, foi muito isso. Mas tem momentos que eles andam muito juntos. Então, só para citar, assim, o Jefferson Kulig aqui no Brasil foi um cara genial. Hoje ele está com uma outra marca. O ícone disso, do artesanal tecnológico, hoje, né, para a moda internacional, é a Iris Van Herpen. Uhum. Você É um olha... trabalho que falta ar, né? É um trabalho que eles estão fazendo lá, fazendo impressão 3D, mas eles estão bordando, eles estão unindo as peças, eles estão justapondo, né? Eles estão. Aliás, então, agora eu vi comentário da Nilzete, meu Deus, o Ateliê O'Hara. Ai, Deus. Então, elas trabalham com modelagem, né? Então, a modelagem, a potência da modelagem hoje, nas pesquisas e como que isso vai se reverter ali no software, sabe?
num pensamento de inovação que vai solucionar muitas questões de corpos diversos e de técnicas que vão construir roupas e corpos através disso tudo. Então, então, outro lugar, né, da tecnologia, você vê a criação de novos tecidos, o laboratório como um espaço de criação. Aí isso para você, isso é isso é bem familiar, Ana Luísa. Mas para quem, né, não tem. Então, você pegar a casca de maçã, casca de abacaxi e fazer um tratamento, às vezes pode até ser um tratamento caseiro, mas você experimentar isso, o trabalho da Tamires Pontes, depois eu falo também, você experimentar isso no laboratório, com todas as medições, todos os testes, fazer um tecido de casca de abacaxi, de casca de maçã, né, a fibra da palha de banana. Então, olha só, né, esse lugar do resto, mas que num processo de pesquisa, junto com um pensamento tecnológico, uma lógica da ciência, você tem um resultado, tem isso como resultado, né? A biomimética, fundamental hoje, também numa certa dimensão da moda, para você ter como resultado, né, uma roupa lá que a Iris Van Herpen, você vê claramente que às vezes tem é como se fosse um exoesqueleto, né? Todo articulado ou todo construído numa impressão 3D. A Lógica Maker, que é a Rafaela Blanche Pires da UFG, Rita. A Rafaela é daí também. A Rafaela é ótima, né? Hoje também, para mim, um dos grandes nomes, assim, trabalhando com a cultura maker e a moda. E com a tecnologia de ponta, assim, a Rafaela foi estudar em Eindhoven, né? Mas, então, todas essas aproximações. Então, a biotecnologia como um lugar muito importante para essa dimensão tecnológica da roupa, né? Acho que... deixa eu ver aqui. E aí tem esse cara, o Lev Manovich, que é um pesquisador de cultura digital, e ele fala assim, eu não lembro exatamente como é que ele fala, ele fala assim, você quer que eu pegue aqui, Ana Luísa? Deixa eu ver se... eu sei, vamos ver. Quanto tempo que a gente tem? A gente tem o infinito agora. Não. A gente já extrapolou o tempo mesmo, então tá tudo bem. Já? Meu Deus do céu. Já. Deixa eu só falar. Tranquilo. A gente fez uma live ano passado também com o Akilito, que ele é um professor lá do Senai CETIC, que foi meu aluno e a gente é amigo. E ele falou sobre essa questão do digital mesmo, dos corpos. Ele tem experimentado muito trabalhar com um software que trabalha a modelagem e a prototipagem em 3D. Então é uma coisa... Isso, Audaces. Mas ele trabalha com outro, que não é o Audaces. É um internacional que chama Clo. Isso. Tem outros, isso. Bom, a gente nem chegou a falar da coleção digital, né? A gente não falou disso. Mas então vamos só deixar registrado que tem essa dimensão. Porque assim, vamos deixar registrado, mas isso a gente vai levar para... porque a conversa aí vai para outros lugares, ela vai para a teoria da cultura digital, né? Se a gente abrir outro gancho aqui, a gente não termina hoje, né? Então... Eu vou ler aqui, Ana, a citação do Lev Manovich aqui. Ele está falando sobre a possibilidade de mudança, de grandes mudanças e inovação no século XXI. Então, ele fala assim, a moda contemporânea é tudo que ele disse, tá? Aí o pessoal da arte vai ficar bravo, mas, a moda contemporânea é o Lev Manovich que está falando. A moda contemporânea é tudo que a arte não é mais. A moda, ela está ligada ao belo, it is well aware of, ela está muito bem consciente da sua história através de vários séculos, mais do que das décadas recentes, ela é mais
ela é mais cheia de camadas, semioticamente dizendo, de uma maneira mais complexa. E aí ele vai falar das composições de Photoshop, né? É claro que isso tudo é discutível, ok. Mas é que eu quero chegar num outro lugar que ele vai falar. Assim, enquanto o cinema, junto com a moda, também podem ser chamados de arte ou de figura humana, as suas representações são muito realistas, limitadas a uma vida que realmente existe. Bom, mas aí ele fala assim, de qualquer forma, a moda é como se fosse, ou pelo menos assim, essa dimensão da moda que ele está chamando de vanguarda, tá? Mas eu até daria outro nome aqui. Ela faz perguntas mais lúdicas, questões mais otimistas, ou talvez de uma maneira mais lúdica, questões mais problemáticas, mas talvez de uma questão mais lúdica. E aí, uma delas é a seguinte: o que mais? Olha essa pergunta. O que mais que o ser humano pode ser? O que será que teria acontecido? Ele vai falar, so we don't have to wait. A gente não precisa esperar até que os cientistas cortem em pedacinhos o nosso DNA para nos reinventar. Porque a moda continuamente tem feito isso na definição do que é humano. Tenso, né? Maravilhoso. Genial. Aí, tá bom, né? Já que a gente passou do tempo, então esse fica tipo o grande finale. Maravilhoso. Gente do céu, essa mulher é muito querida. Tem milhões de pessoas aqui falando como não extrapolar o tempo com a Suzana. A galera tá só agradecendo e falando maravilhosidades aqui. A Romina também tá falando. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade em estar conosco nessa live. E é isso, Suzana. Muito obrigada demais. Eu já queria essa conversa desde o ano passado. A gente estava só ensaiando e a gente conseguiu. E a gente ficou muito feliz também da Rita estar aqui, da gente já fazer um pré-contato com ela, que a gente vai convidá-la também. E se você tiver outro assunto para falar com a gente também abre espaço. Estamos aí, porque conversar aqui é carro-chefe, a gente ama. Vamos fazer outra dessa dimensão aí da moda na pandemia, que tem. Eu estou escrevendo artigo, tá bom? Bora, então vamos mais que meia a gente marca. Então, tá bom. Tá bom? Que saudade. Obrigada, eu amei. Acho que todo mundo aqui amou, não entendeu o que falar. Valeu, brigadão. E a gente anotou um monte de coisas aqui, depois a gente coloca lá nos comentários. Se eu esqueci de alguma coisa e você quiser também colocar, pode colocar. Tá bom, Ana. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.